essa atividade 4, que está na página 10, então a atividade é assim, ó, represente os complexos no plano. Então, aqui tem que ter um plano, então está aqui o plano, né? Aqui tem um eixo imaginário e o eixo real. E nesse eixo a gente vai então representar esse complexo aqui, que é o Z1, 3 mais 3i. Sendo esse 3 o meu A, né? Isso aqui é o meu A, que é a parte real. E esse outro 3, o meu B, que é a parte imaginária. Então, vem aqui na parte real 3, né? Aqui eu vou subir uma reta na direção do 3. E aqui no 3i, que é o imaginário, aonde cruzou, eu tenho aqui o ponto P. Então, esse ponto P aqui é esse número complexo. É o afixo dele. É o lugar que ele está no plano. E se eu pegar ligar do zero aqui da origem até chegar no P com um vetor, então esse vetor é o que a gente chama o módulo do complexo. Isso aqui é uma letra grega, né? Chama essa letra grega aqui, a gente chama ela de Rho. Chama Rho. O que é o Rho? Esse aqui é o módulo do número. Então ele tem uma medida sempre positiva. É o módulo, né, do complexo. Então era para representar? Pronto, está representado. Depois eu vou fazer outro exemplo. Aqui na página 11, na atividade 5, então é para a gente determinar a medida do ângulo θ. Então esse símbolo aqui, ele é uma letra grega que chama θ. E do módulo Rho. Então essa letra que parece um P aqui é o módulo do complexo. Vamos ver isso aqui no gráfico. Então tem aqui um plano de Gauss, tem aqui o eixo real, o eixo imaginário, e bem no 1 real e I imaginário, então bem aqui tem o meu complexo, o afixo dele, que a gente chama de P. Essa distância que tem da origem até nesse ponto é o meu módulo. E esse ângulo, que é a abertura entre o eixo real e esse segmento que une a origem ao afixo, é o meu argumento, que é o meu θ. Então, de modo que o Rho é o módulo e o θ é o argumento. Como é que a gente faz isso daqui, então? Então, de um modo geral, o número complexo ele é A mais BI, onde o A é o real e o B é o imaginário. Então, sempre essa distância que vai ter do zero até onde for colocado o número real é uma distância que mede A. E da mesma forma, essa distância daqui até onde tiver a coordenada do P é uma distância que é B, é uma distância imaginária. Então, de modo que o θ, o ângulo θ, ele está olhando para o lado oposto, que é o B. E do seu lado adjacente é o A. Então, vamos usar a tangente para determinar o θ. Então, tangente de θ é o B sobre o A. Tangente de θ, o B aqui é 1. Dividido por 1, que o A também é 1. Tangente de θ é 1. Agora, tangente de quantos graus? Teria que olhar numa tabela, né? Que vai dar 1. Então, tangente de 45 graus. Dessa forma, o θ é 45 graus. O argumento do complexo é 45 graus. É para fazer também o módulo do complexo. Então, o módulo a gente vai aplicar o Pitágoras, né? Então, o Rho é a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. O A é 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Raiz quadrada de 1 mais 1, ou seja, o módulo é raiz de 2. Eu vou fazer aqui então mais um exemplo. Então tem aqui esse outro complexo, o Z2, que é menos 3 mais 3i. Então esse menos 3 aqui é minha parte real e esse 3i é minha parte imaginária. Então o eixo real é esse eixo aqui, o eixo X aqui é o eixo real. Então, bem no menos 3, então eu vou subir aqui uma reta de suporte, né, bem perpendicular aqui, bem paralela com esse eixo do imaginário. E lá no 3i, eu vou pegar e vir com uma reta aqui também, fazer a mesma coisa. Aqui encontrou a reta. Então, esse aqui é o ponto P, que é o afixo do complexo. É onde o complexo, esse Z2, está no plano. A medida desse número complexo, quer dizer, o módulo dele, é esse segmento aqui, que vai da origem aqui do O até chegar aqui. Então, isso aqui é o que a gente chama de, né, esse Rho aqui.
Então, eu tenho aqui o Rho. O que é o Rho? O Rho é o meu, né? Isso aqui é uma letra grega que a gente lê Rho. É um módulo, né, desse complexo, né? No caso, aí o Z2. Então, para colocar um número complexo no plano, é dessa maneira que a gente faz. Qualquer dúvida, vocês podem estar me perguntando. Eu fiz aqui, resolvi esse exercício. Então, tem aqui o plano gigante, né? O real e a imagem. E aqui estava o número complexo P. Eu quero escrever esse número na representação A mais BI. Então, esse ponto, então a parte real dele é menos raiz de 2 e mais 2, que é a parte imaginária. Então, ele fica escrito assim, menos raiz de 2 mais 2i. Agora, determine um argumento. O argumento, nós vamos usar a tangente de θ, que é a parte imaginária, pela real, o b sobre a. O b aqui é o 2. 2 dividido por menos raiz de 2. Para resolver aqui no denominador tem um radical. Então, esse número, o denominador tem um número racional. Eu tenho que racionalizar para tirar esse irracional daqui. Então, é só multiplicar embaixo e em cima pela raiz de 2 que está embaixo. Então, vamos fazer isso então. 2 vezes raiz de 2, multipliquei em cima e embaixo por raiz de 2. 2 vezes raiz de 2, 2 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4. E a raiz de 4 dá 2. Assim sumiu a raiz. Corta esse 2 com 2, deu menos raiz de 2. Para fazer agora o ângulo, porque eu quero saber o θ que está aqui, ó. Então, vamos fazer então. Segunda função, tangente, abre parênteses, menos raiz quadrada de 2, fecha parênteses, igual. Deu menos 54,7. Então, esse não é o ângulo θ. O menos 54,7 é esse ângulo aqui, ó. Aí, dos 180 graus, tirando 54,7, vai dar 125,3, que é o argumento. Depois eu vou fazer no outro vídeo o módulo do complexo. Alguns alunos me perguntou se pode deixar θ igual a menos 54,7. A resposta é sim, pode deixar, porque menos 54,7 grau equivale a 125,3 graus. É o mesmo grau. O que a gente olha aqui, a gente percebe que ele é mais que 90. Então fica mais assim, mais familiarizado, né, com a medida 125 graus. Quer ver? Vamos fazer um teste. Vamos digitar então tangente de 125,3 igual. Então deu raiz de 2 é menos 1,41. Então deu certo, né? Vamos fazer então, se fosse com a outra medida, tangente, abre parênteses, de menos 54,7, fecha parênteses, igual. Também deu menos 1,41. Então, as duas medidas do ângulo, elas se equivalem. Vamos fazer agora o θ, né? Que eu quero saber qual é o comprimento desse módulo, que vai da origem até o ponto, esse ρ. Vamos determinar o ρ, então. A formulinha do ρ, vamos ver se eu consigo fazer um ρ bonitinho aqui, ó. Ρ é igual. Então, vai ser a raiz quadrada do A, já vou fazer direto, que é menos raiz de 2, então ao quadrado, e mais 2 ao quadrado. Então, aqui, o ρ é igual. Menos raiz de 2 ao quadrado, menos ao quadrado dá mais. Raiz de 2 ao quadrado vai dar 2. 2 mais 2 ao quadrado dá 4. Então, o ρ é igual a raiz quadrada, deixa eu subir mais um pouquinho aqui, raiz quadrada de 6. Então, o meu módulo daquele número, ele tem raiz quadrada de 6.